Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio, hoje com a presença de um empresário que vai inspirar bastante vocês, que a ideia é essa, que vocês peguem inspiração no podcast, insights valiosos para que vocês saiam do comodismo e vão empreender, que é o caminho melhor que existe na vida. CNPJ é vida. Hoje a gente tem a presença de Breno Oliveira, CEO da Il Sordo Gelateria. A gente tem um intérprete também presente, Jorge Fortes, que vai nos ajudar nesse episódio e que ele vai ser um sucesso, com certeza. Breno Oliveira, ele esteve presente no Shark Tank, negociando com tubarões. Eu vi a história dele, eu já sei a história dele porque eu fui pesquisar, precisei estudar, mas o ideal é que ele fale para vocês toda a trajetória dele, como se iniciou, por que ele resolveu empreender. A história dele é muito bonita. Ele sofreu muito com essa exclusão no mercado de trabalho devido à deficiência dele de ser surdo. E aí ele resolveu empreender. Ele buscou todas as forças que ele tinha da exclusão dele no mercado de trabalho para buscar empreender. E agora eu gostaria que Jorge me ajudasse a intermediar esse episódio, falando sobre a trajetória de Breno, como foi antes dele iniciar no empreendedorismo e o que deu essa motivação para ele buscar no empreendedorismo e, de repente, fundar a Il Sordo Gelateria. Então, uma pergunta excelente essa. Antes de criar Il Sordo, eu passei por algumas experiências na vida realmente, né? Vamos começar assim. Eu estudei numa escola de surdos, cresci então num ambiente comunicando com outros colegas, outros alunos também surdos. E eu sempre vi a luta da causa surda em relação às conquistas, né, na educação, a falta de acesso de intérpretes nos vários meios. Isso foi me dando um espírito de liderança, de querer realmente fazer algo em prol da sociedade surda, né? E por isso que eu também defendia muito a causa, e defendo muito a causa da escola bilíngue para surdos. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar como instrutor de Libras, ensinando língua de sinais a pessoas ouvintes também. De repente, eu fui demitido, né? Fiquei sem trabalho e comecei a procurar outras oportunidades de emprego. Só que não era fácil, porque às vezes na entrevista, quando eu fui fazer entrevista com o pessoal do RH, eles preferiam surdos que fossem oralizados, que fossem implantados, que usassem aparelho auditivo, que falassem de alguma forma, né? E como eu sou um surdo sinalizante, só uso a língua de sinais, eu não fiz essa questão de ter terapia de fala para poder estimular isso mais, né? Eu não quis dar continuidade a isso, porque isso era muito traumatizante na época, né? Era muito difícil para os surdos aceitarem essa realidade. E eu me aceitei como surdo mesmo, que usa a língua de sinais, um usuário da língua de sinais, sinalizante. Essa é a minha língua mesmo. E a sociedade precisaria reconhecer a inclusão e valorizar a língua de sinais. Então, eles sempre queriam pessoas desse perfil, né? E eu não me encaixava por ser um surdo sinalizante, não conseguia oralizar. E eu percebi que eu não era o único nessa história, né? Muitos surdos também estavam fora do mercado de trabalho por conta disso, por essa exclusão. Então, eu resolvi fazer um caminho diferente, né? Comecei a pensar em que estratégia eu poderia pensar para poder empreender. Comecei a pesquisar fora, né, em muitas empresas, onde havia surdos já empoderados, empreendedores, em outros países da Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil era raro ver exemplos como esse. Então, eu comecei a me inspirar nesses exemplos e tive a coragem suficiente para conseguir, né? De início, essa minha ideia surgiu de mim mesmo. Minha família não me incentivou a nada. Eu comecei a pensar, comecei a pesquisar em como seria. Claro que haveria riscos, né? Porque a gente sabe que hoje em dia empreender não é tão fácil. Talvez a opção para mim fosse melhor pensar no concurso público para ter a questão da efetividade, a questão de ter uma segurança realmente financeira. Sem falar que muitos pensam que o surdo não é capaz de conseguir fazer algo, né? E muitas empresas acabam quebrando por diversas dificuldades e eu poderia ser mais um desses fracassados no meio empresarial. Mas aí eu comecei então a pesquisar muito e percebi que aqui em Aracaju não tinha gelato, não tinha gelateria. Em São Paulo havia então um curso para ensinar a fazer a técnica de fazer gelato italiano
Eu fiz a inscrição, conversei nesse momento com os meus pais, então dialoguei com eles, mostrei as vantagens de eu fazer esse curso. No começo eles não queriam investir, mas eu provoquei eles. Eu disse, olha, o senhor disse que queria me dar um carro de presente, eu não quero carro, então me dê esse valor para que eu possa comprar um maquinário e iniciar então, né, meu processo de fabricação de gelato. Eu comecei a barganhar com eles essa questão, né, com a minha família. Eles ficaram surpresos em relação a essa minha resposta e aceitaram então fazer o curso comigo. Eu fui lá com o meu pai, um curso feito por um italiano. E assim eu me apaixonei, me encantei quando eu descobri. Falei, é isso que eu quero para mim. De fato é isso. Em Aracaju não tem essa possibilidade, não tem esse diferencial, não existe lá. Comecei a estudar bastante. Meu pai também viu meu empenho, que não era só momentâneo, era algo que realmente ia durar muito tempo. E eu comecei como MEI, né? Um microempreendedor individual. Sem nenhuma experiência, obviamente, só com o desejo, o sonho e a coragem mesmo de empreender. No começo houve muitas falhas, isso me gerou algumas angústias, houve também um período de medo, né, de será que daria certo ou não. Especialmente quando viessem os clientes que seriam ouvintes, né? Como é que eu, agora surdo, iria me comunicar com os clientes ouvintes que não conheciam a língua de sinais? Então, a gente começou a criar técnicas para poder ajudar na comunicação, apontando, o cliente experimentava um sabor e viu que era possível ter essa conexão com o cliente. Então, nós conseguimos utilizar de gestos, de expressões faciais, e a questão do visual é muito importante, né? Então, ter essa atenção para o cliente, olhar nos olhos dele, o que ele realmente deseja, o que ele quer de fato. E a conexão surgiu, então, surgiu bem natural, mais do que eu imaginava, e comecei a alavancar a partir daí, então. Começou como um sonho e hoje estou onde estou. Perfeito. Empreender é isso, né? Ele surge de sonho, de vontade, de fé. Muito interessante a história dele. E engraçado, Jorge... E é verdade, ele fala só um minutinho, é verdade. Eu me descobri realmente empreendedor nesse momento, né? Porque antes, quando eu estava angustiado, sem saber o que fazer, ou quando eu via alguma coisa que falhava, que não dava certo, e eu pensava assim, ó, temos que resolver, temos que mudar, temos que melhorar. Isso é o que o empreendedor faz, né? Ele vê naquela falha a oportunidade de melhoria. Sim. E ganha experiência com isso. Então, a minha ideia foi resolver problemas da sociedade, né? Não ser só um empreendedor que vende gelato, mas que vende sonhos, resolve problemas das sociedades. Não é mais um no mercado. Exatamente, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Não está no roteiro, mas surgiu agora a curiosidade. Dentro da família, pai, mãe, irmão, tem alguém que é empreendedor ou partiu de você mesmo ser empreendedor? Então, minha família até então não tinha nenhum empreendedor. Só havia assim, era distante mesmo, uma cunhada, né? Um cunhado, era distante, não era da família de verdade de sangue, não tinha. Eu fui o primeiro a empreender, de fato. E depois outros começaram também a querer empreender na minha família por conta de mim também, se inspiraram em mim. Se inspiraram, eu falei, como eu sou o surdo da família, e comecei a inspirar os outros ouvintes. Uhum. Interessante, quando ele fala assim, ele foi excluído do mercado de trabalho, mas dentro da empresa dele, ele pratica a inclusão, porque ele se insere dentro da sociedade. Eu fui lá na sorveteria... Isso, exatamente. Eu nunca pensei, quando comecei, né, a empreender, em ter funcionários também surdos, né? Eu pensei que seria somente eu na cadeia de produção e de venda, mas eu comecei a trocar experiências com outros surdos também, que via que eles queriam oportunidade de trabalhar, porque muitos surdos estavam desempregados e eu podia ajudar esses surdos também agora, assim como eu, né? Eles tinham que a oportunidade de trabalhar. Então eu comecei a partir de então, a observar como é que eu poderia ajudar, criar conexões com os clientes ouvintes, como eu já falei, mas também com outros surdos que podiam também aprender comigo, também se inspirar comigo, trabalhar comigo no primeiro momento e depois também criar seus próprios empreendimentos. Isso é muito importante, né? A sociedade vê a pessoa com deficiência como sendo incapaz, sendo alguém subalterno, a quem não tem deficiência. E a minha empresa mostra o contrário, que somos capazes como qualquer outra pessoa, né? Podemos trabalhar, negociar, gerenciar, como todo mundo consegue fazer isso. É preciso ter essa mudança de atitude, de pensamento. Eu não sei se é só pensar assim, a inclusão é importante, mas às vezes lá dentro de cada um de nós há um pouco de preconceito escondido e isso não é revelado. Então a minha empresa ela acaba provocando as pessoas a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Será que de fato há preconceito, né? Temos que ter uma atitude mais positiva, mais inclusiva. Uhum. E ele sentiu na pele, né? Então o que ele sentiu na pele, ele fez o contrário.
Ele dá oportunidade às pessoas que são surdas de trabalhar. E eu estive lá, fui para lá para uma reunião e o atendimento é de excelência. Inclusive do proprietário. O proprietário, quando chega na empresa, fala com todos os funcionários de igual por igual, sem distinção, sem... Isso é muito bonito de se ver. Mostra uma liderança diferenciada. Isso é necessário, porque os surdos ficam muito felizes quando me veem também. Ver que nós somos iguais, né? Temos muitas características iguais. Nós sentimos na pele, né, o preconceito que a sociedade tem com as pessoas com deficiência, com as pessoas surdas, às vezes na família, na escola, em outros ambientes. E aí o surdo é um local também de troca de experiências entre nós, né? De poder abrir essa visão, de poder estreitar laços com a comunidade surda, também com outras pessoas ouvintes que também queiram aprender sinais, sinalizar. Sempre acontece problema na vida de cada um, obviamente, mas nós estamos lá para acolher as pessoas também. Esse surdo, não pense nele somente como um funcionário, né? Alguém que está lá só para colaborar comigo, trabalha. Não, às vezes a pessoa tem problema particular, familiar, está lá triste, né? E aí é bom dar um tempinho para conversar, para se recompor. Tem que ter essa empatia. Então, eles se sentem bem estando lá em surdo porque eles são acolhidos de verdade. O funcionário é o nosso maior patrimônio. A gente tem que cuidar bem deles para que a nossa empresa prospere. Exatamente. E um líder é assim, tem que pensar nos outros, né? Não pode estar sempre à frente, tem que estar atrás, motivando, empurrando a equipe. Eu penso dessa forma. Não é só ser protagonista, dizer, é porque eu consegui. Não, eles também conseguem, eles estão me apoiando. Eles também podem ser líderes, né, em diversas ocasiões também. Então, eles veem isso, eles se inspiram também e têm esse pensamento de crescimento. Isso é muito importante. Tem que ter uma equipe, né? Um só não vai. Tem que ter vários. Juntos somos fortes, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Breno, eu queria falar um pouquinho sobre os seus erros e os seus acertos, que você comentou. Que em todo empreendedorismo existem os altos e os baixos, né? Principalmente quando a gente está iniciando. Para a gente iniciar, a gente encontra muitos obstáculos. Desde a burocracia de abrir uma empresa, o alvará de localização, uma contabilidade, um financeiro, ter aquele recurso, aquela captação de recursos, seja próprio, seja financiado. A gente sabe que não é fácil empreender. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os seus erros e os seus acertos para que a gente possa inspirar quem está nos ouvindo, que o nosso podcast ele é voltado para empresários. E eu sou empresária também, Breno, e eu vou te dizer que não é fácil. A gente acha que a gente está crescendo, aí de repente a gente perde um cliente e a gente fica desmotivado e a gente precisa de inspirações para seguir em frente. E hoje é muito bonito de ver a sua sorveteria crescendo. A gente tem aí em Aracaju, aí o Sordo, 3 unidades, Atalaia, Farolândia e 13 de Julho. Sempre com movimento, sempre bombando de clientes, que eu já fui lá. Sou cliente. A gente tem na Bahia e a gente tem recentemente em São Paulo. E hoje, como eu falei, é muito fácil de ver, tudo fluindo, mas conte pra gente como foi lá no início. No começo, comecei em 2016, né? Basicamente. E assim, esse primeiro ano mesmo de negócio, eu estava realmente muito endividado, né? Não tive lucro nenhum nesse primeiro ano. Eu não recebia nenhum salário nesse primeiro ano. Isso me deixou uma crise um pouco depressiva. Eu pensei muitas vezes em fechar a gelateria. Falei, não vai dar certo. Pra quê? Eu tô trabalhando de graça. Não vou conseguir. Eu prefiro voltar a um trabalho seletista, né? Carteira assinada, para ter o meu todo mês. Eu achei que eu realmente tinha falhado nessa minha decisão de empreender. Porque eram muitas coisas para negociar realmente. Era a questão de preço, gerenciar toda a loja, comprar de produto. Eu fiquei muito sobrecarregado nesse primeiro momento da minha vida. E eu tive que parar um pouco, olhar para mim e ressignificar e ver realmente o que eu queria aquilo. Para mim, então, eu deveria continuar. Né? Isso é uma provocação que eu fiz em relação à inclusão, que era importante, que era necessário. Então, eu tinha que me manter de pé para poder continuar firme, né? Dependente das dificuldades que me sobreviam.
E eu tive fé naquele momento que o meu objetivo ia ser alcançado, de fato, né? Eu precisava primeiro confiar em mim, para depois confiar nas pessoas, confiar naqueles que iam me apoiar e assim por diante. Então, passado esse primeiro ano, que foi muito difícil, e aí meu pai viu que, de fato, eu estava realmente focado em empreender, não havia desistido nesse primeiro ano, meu pai começou a me ajudar um pouco mais nesse sentido também, né? Antes eu tinha uma unidade pequena na Coroa do Meio, a unidade que eu comecei lá em 2016, e aí meu pai me ajudou a mudar para 13 de julho, né? Seria um outro bairro, um outro público, uma loja maior. Então eu deveria estar ali à frente daquela loja, naquele momento. E aí eu pensei assim, eu não quero, né? Eu não quero mais desistir. Porque as pessoas confiam em mim, acreditavam em mim, os clientes confiam em mim, né? Minha família acreditou em mim. E eu consegui também adaptar os meus produtos para ter necessidade das pessoas. Eu fui criando produtos, exemplo, diet, né? Zero lactose. Então, era um diferencial também que as pessoas não encontravam em outros locais. Eu tinha uma conexão com o cliente, tinha contatos com clientes. Então, eu vi que eu precisava realmente continuar. Então, aí o Sordo, quando mudou para 13 de julho, nós tivemos que mudar um pouco mais. Tive que realmente vestir a camisa de verdade aí. Mas foi no começo, foi bem difícil esse primeiro ano. Eu entendo. Existe um estudo que fala sobre isso, que o primeiro ano de uma empresa, geralmente, é onde você está ali para testar. Então, é onde você precisa estar bem dentro da empresa para saber o que é que você precisa mudar, o que é que você precisa adaptar ao mercado, porque você está testando o seu público, o seu cliente. E a gente tem que sempre estar olhando para dentro para inovar ou para mudar e adaptar, né? E aí eu vi que foi isso que ele fez. Ele não se contentou, ele estudou o produto dele, viu onde ele podia melhorar e seguiu firme. Porque o propósito... Existia um propósito dentro daquele CNPJ, daquela empresa, né? Um sonho. Então, era muito além de uma empresa, de uma gelateria. Ali dentro tinha um sonho de Breno Oliveira. É verdade, é isso mesmo. Isso me fez refletir bastante, né? Hoje, olhando para trás, vendo como foi, é diferente. Minha mente hoje é muito diferente daquela do que eu comecei, né? Uhum. A empreender. No começo, eu posso dizer assim que eu não tinha realmente essa experiência, eu não entendia, eu não tinha a visão de negócio, né? Eu não tinha essa visão. Eu queria vender o gelato, simplesmente, né? Ter a oportunidade de trabalho, também empregar outras pessoas, mas buscando conhecimentos, né? Contato com outros clientes que me pediam produtos veganos, produtos diets. Então eu fui adaptando o meu produto para atender essas necessidades. E eu vi que, de fato, eu, Breno, né, tinha minha causa, minha luta, inclusive, mas as pessoas também tinham suas causas, as suas lutas também. Elas também queriam ser incluídas também, né? O vegano quer ser incluído na sociedade também, o diabético também quer ser incluído na sociedade. Então, não é inclusão só minha, era a inclusão de todos. E eu fazia parte disso. Então, eu comecei a buscar, de fato, a partir de então, novas ferramentas, novas estratégias para poder alcançar um futuro melhor, atender essas pessoas com mais segurança, obviamente, né? Com mais maturidade. Então, eu estou atendendo surdos e ouvintes. E eu comecei a ter essa nova visão. Mas como eu falei antes, né? Eu primeiro precisava naquele momento olhar para mim, me ressignificar, mudar algumas coisas e depois olhar para o meu negócio e ver que ele podia, assim, conseguir ser consolidado, né? Com o passar do tempo. Não foi fácil. Uhum. Você consegue fazer uma análise de quando você iniciou aí o Sordo e quais foram os fatores fundamentais para o sucesso dele? Eu acho que principalmente duas coisas são muito importantes que eu gostaria de mencionar aqui. Para você conseguir realmente crescer, você tem que ter um bom diálogo com o seu cliente. Você tem que conversar com o seu cliente, saber o que ele quer. Se você não conhece o seu cliente, ele não volta mais para você. Ele vai uma vez e não volta mais. Você tem que tratá-lo bem, tem que ter uma comunicação acessível, fácil,
Porque os ouvintes também chegam lá nervosos, sem saber como falar conosco, né? Com nossos colaboradores, só apontando, pedindo para experimentar um sabor ou outro. Então, se você trata bem, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila... Ele volta. Até estrangeiros chegam na gelateria, né? Pessoa do Japão, por exemplo, eu não sei falar japonês, mas eles chegam lá e conseguem se comunicar conosco da mesma forma que um brasileiro que não sabe língua de sinais. E também o produto tem uma boa qualidade. Eu acho que foi importante pensar não só assim no produto em si, mas que agregue valores em relação ao seu produto saudável, né? Sem muitos aditivos. Isso foi fundamental, foi diferença para mim. Eu consegui crescer graças a isso. Um bom produto e contato com meus clientes. Perfeito. Fundamental isso para quem está nos ouvindo, né? Bom, e sobre os acertos, quais as decisões ou estratégias que você acha que agregou bastante valor à sua empresa? Eu tive muito apoio também, inicialmente do Sebrae, né? Me ajudou muito, com muita orientação de como iniciar, de fato, um empreendimento. Eu fiz muitos cursos lá, foi importante. E também, assim, o meu pai, ele foi, assim, fundamental para mim. Ele me ajudou muito, ele já tinha experiência, dos meus pais, na verdade, né? Tanto meu pai como minha mãe. Ambos têm formação na área de administração, na área de economia, então eles conseguiram me ajudar muito, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por tê-los, né, na minha vida, assim, eles conseguem sinalizar também com a língua de sinais, então me ajudaram, me aconselharam bastante a não desistir, a ter uma independência de algum momento. Eu queria realmente aprender sozinho, né, e eu queria ser um protagonista da minha ação, da minha empresa, mas por trás, os bastidores, eles estavam lá, me apoiando sempre. Isso foi fundamental para mim, de fato. Tomando as decisões, né, dos números, de investimentos. Exatamente, especialmente no começo, né? Quando meu pai ele resolveu patrocinar, né, esse meu empreendimento, eu falei, olha, não é dado não, tá? É empréstimo, eu já paguei ele, inclusive, né? Não quero nada de doação, eu quero ter esse incentivo inicial para começar um capital inicial. Sim. Mas depois eu vou realmente devolver e devolvi, hoje estou bem, né? Então foi importante também esse apoio. Perfeito. Legal, muito bonita a história. O Juan é o nosso operador. Você consegue colocar aí no ar a foto, as imagens do E o Sordo para a gente mostrar? Pronto, olha que sorvete maravilhoso. Caberia bem aqui agora. Bonito de se ver, viu? Tem um vídeo dele, que aí depois vocês podem procurar no YouTube, Breno participando do Shark Tank. É muito bonito a entrada dele, ele, o pai dele atrás. Muito inspirador para quem está iniciando aí, para quem quer iniciar, para quem quer empreender. Breno, você acredita que sua condição de surdo trouxe alguma vantagem ou perspectiva única no seu negócio? Eu cresci realmente como uma pessoa surda, né? Nunca me senti diferente de nenhum ouvinte, obviamente. Minha única diferença é porque eu uso a língua de sinais para me comunicar, né? Onde eu estou. E eu cresci com essa forma, me comunicando com a língua de sinais, tendo esse meu direito linguístico de acessibilidade, né? Sabendo que é necessário ter esse direito. Nunca me vi como sendo um coitadinho, né? Sim. Essa visão nunca quis para mim, de fato. Nunca encarei a surdez como sendo algo que me desse alguma vantagem em relação a outra pessoa. Eu acho que todos nós somos iguais, né? Independente de ter ou não ter deficiência, ser ou não ser deficiente. E é importante. Algumas pessoas falam para mim assim, como é que você pode, Breno? Você dirige, você é surdo, como é que você vai dirigir? Eu falei, sim, qual é o problema de eu dirigir? Né? As pessoas acham que o surdo não é capaz de empreender, ou de negociar, de conseguir falar por telefone. Né? A gente é capaz de tudo, a gente luta, a gente consegue nossos direitos. Né? Eu tenho meus direitos, eu tenho consciência disso. Uhum. Então eu sou muito feliz por ser surdo, né? E por outro surdo me ver e querer copiar em mim, de meu exemplo, né? Querer se inspirar em mim. Isso me deixa feliz.
Às vezes alguns surdos sofrem com preconceito da família ou se sentem realmente rebaixados, se sentem humilhados. Eu mostro, não, olha, eu sou igual a você, nós temos a mesma deficiência, a surdez, e se eu conseguir, você também consegue. Então isso acaba realmente motivando essa pessoa, né, a querer ir além. Eu queria que você contasse um pouquinho sua participação no Shark Tank. Como se deu, como você foi parar lá e qual a sensação de estar no Shark Tank participando? Olha, eu fiquei muito nervoso no começo, de fato, né? Eu recebi um e-mail, primeiramente, me convidando para participar. Eu, na época, nem sabia direito como se tratava, fiquei bem ansioso. E aí veio lá os tubarões lá, né? Os 5 investidores, os grandes empresários brasileiros. Eu estava muito tenso na hora da participação, mas quando eu comecei a entrar lá no palco e comecei a conversar com eles, eu mudei o pensamento. Eu vi que eles tinham algumas dúvidas em relação a um surdo empreender, se a gelateria faria sucesso, se tivesse outras franquias em outros estados do país. Alguns achavam que somente era necessário que tivesse outros Brenos, né, assim, nessas gelaterias. E não é verdade isso, né? Eu penso que não é verdade. Aí eu percebi que, de fato, quando eu voltei depois para casa, né, que comecei a refletir, será que eles achavam realmente que o surdo tinha potencial de empreender? Né? Eles me deram não, naquele momento eles responderam que não ia investir no meu negócio, né? Uhum. Mas eu consegui depois mostrar que a gente conseguiu, né? Outras franquias, outros estados, inclusive. Então, mas foi um momento importante para mim, obviamente. Eu penso assim que alguns, talvez, grandes empresários brasileiros tenham a mente um pouco fechada em relação ainda à pessoa com deficiência. Há um pouco de preconceito ainda. Uhum. Independente do não, foi muito importante aquela participação. Eu consegui sentir a felicidade dele num vídeo que eu vi no YouTube. Eu estava muito feliz realmente em participar. Porque é a primeira vez que um surdo participou nesse momento, né? Estava lá presente com aqueles tubarões, lá, aqueles grandes empresários. Para eles também aquilo era uma novidade, era um momento único também, diferente. E a sociedade começou a olhar mais para mim e para os surdos de modo geral também. Então, eu deixei uma marca também nessa questão, né? Então, foi um bom momento para mim. Também um momento de provocar a sociedade também. Sim. De repente, fazê-los mudar um pouco de ideia, pensamento, né? Hoje, a gente conseguiu franquias já em São Paulo, né? Então, a gente vê que a gente consegue, de fato, crescer. Não é necessário, assim, apenas que uma pessoa, né, consiga dar conta. Outros também podem fazer isso, né? Então, isso, eu não me desanimei como não que eu recebi deles. Foi em que ano? Foi em 2017. 2017. E apresentou um ano depois, né? 2018 ele apresentou na televisão, mas foi gravado em 2017. 2017. E você acha que aquele não foi fundamental para você crescer mais ainda aí o surdo? Sim, sim. Eu sempre ouvi não, né? Às vezes desde criança eu cresci ouvindo não. Não pode, não pode. A família dizia não. A sociedade era não é permitido, não pode. Eu cresci ouvindo não na minha vida. Você cresceu criando barreiras. É, isso mesmo. Então, eu estou acostumado, desde que eu nasci. Quando a pessoa nasce surda, ela nasce ouvindo nãos, né, da sociedade, de modo geral. Então, acho que faz parte da nossa vida. O não para você é algo bem desafiador, né, Breno? Eu acho que sim. A gente aprende a ter essa resiliência, né? E desse não transformar no sim. Transformar esse não no sim sempre. Mas assim, não é algo fácil, tá? Eu falo aqui agora, mas não é algo fácil. Empreender de modo geral não é algo fácil, né? Bom, o que você diria, com toda a sua história inspiradora, para outros empreendedores, principalmente aqueles que têm suas deficiências ou suas limitações? Qual conselho você diria, Breno, para outros empreendedores ou aqueles que têm uma vontade lá no fundo de empreender? Ou então, vou mais fundo, aquele que empreendeu e não conseguiu alavancar, mas ainda tem aquele desejo, mas por algum motivo não foi à frente. O que você diria para essas pessoas? Eu sempre falo o seguinte,
que o primeiro ponto é você confiar no seu potencial. Acredite em você, que você é capaz. Feito isso, se você tem realmente vontade, desejo, é um desejo verdadeiro mesmo, o menor que seja esse desejo, pesquise, corra atrás. Hoje em dia tem muita informação em relação a isso, né? E você consegue alavancar rápido, consegue pesquisar algo que não tenha na localidade para você empreender. E tenha coragem. Tenha coragem de começar. Comece vendendo uma coisinha simples, empreendendo com algo mais simples. Se não der certo, mude o seu produto. Não tenha medo de errar. O erro faz parte, não tenha medo de falhar. Tenha coragem e continue sempre, persista. Eu acho que o importante é você persistir, foca no objetivo lá na frente e vai rumo a esse objetivo. Tem que ter um diferencial, né, Breno? Acho que o diferencial é o essencial para qualquer produto ou serviço no mercado. O diferencial é muito importante. E também tem que ter... você tem que ter essa questão da proatividade também, né? Muitos amigos meus, por exemplo, que eu já sou mentor também, né? Desses que sonham também em empreender e querem... Falam, assim, diversas formas de empreendimentos. E se pergunta assim, qual é o desejo de vocês de verdade? Qual o seu propósito de vida de verdade? Alguns não sabem responder, não tem isso definido ainda, né? Fala, não sei porque eu quero empreender, porque é financeiro, só para ter um recurso financeiro. Mas tem que ter algo a mais além disso, além de visar o recurso financeiro. Tem que ter um propósito de vida, de fato, para você se sentir bem com o que você faz, se sentir feliz, gostar do que você faz. Igual a mim, eu amo o que eu faço, eu amo fazer gelato, eu amo negociar, eu amo trabalhar, amo estar em contato com meus clientes, com os meus colaboradores. Esse é o meu propósito de vida, né? Então acho isso muito importante. Perfeito, eu gostei. Seu conselho, eu acho que é fundamental para quem tem ali aquela vontade escondida no fundo do coração de empreender. Eu sou uma delas, eu sou empresária, mas eu não vou dizer para você que é fácil, não. Contabilidade, o mercado está muito concorrido. E eu durmo e acordo pensando, Juliana, aonde que você vai ser diferente? Porque contabilidade é números, mas existe. Lá no fundo a gente sabe, se a gente der um atendimento diferenciado, o mercado está precário de atendimento. E isso em tudo, seja em serviço, seja numa gelateria, você chega lá na Ilha Sordo, você é atendido com excelência. Os funcionários, eles surpreendem vocês, não só com gelato, até um cafezinho, eu recebi um cafezinho com biscoitinho. Então, é diferente. Então, a gente tem que sempre olhar para dentro do nosso negócio, estudar o nosso negócio e ver o que é que eu posso ser diferente. E isso eu tenho estudado bastante dentro da contabilidade. E é por isso que eu estou aqui, persistindo no meu podcast, porque aqui a gente quer trazer empresários que queiram mostrar suas histórias inspiradoras e que dentro das histórias inspiradoras que a gente consiga saber qual é a dor do empresário para a gente tentar ajudar. Seja a Juliana, seja a Breno, que tem a sua mentoria, seja um advogado que a gente tem em parceria. A gente tem um ecossistema voltado para o empresário. Igual ao que vocês possuem dentro do Sebrae. O Sebrae também é um parceiro fundamental para quem vai empreender, para quem está buscando empreender no mercado. Mas fora do Sebrae, a gente tem outros parceiros também. Dentro da contabilidade, vocês conseguem buscar essa parceria. Eu sou uma delas. Jorge, você gostaria de dar algum conselho também? Eu acho que é importante pensar, né, no que o Breno fala. Tudo que o Breno menciona aqui é fundamental importância. Ele, de fato, é uma pessoa inspiradora, mesmo com dificuldades, né, que a sociedade impõe. Porque a pessoa que nasce surda não nasce com nenhuma dificuldade, né? A sociedade que não está preparada para receber essa pessoa com deficiência, seja visual, seja auditiva, seja física, né? É importante ver o exemplo de Breno como algo realmente inspirador, um exemplo inspirador. E que se ele pode, né, e tantas outras pessoas também conseguem, por que nós não poderíamos tentar, pelo menos, né? O que o Breno falou foi fundamental, que às vezes a gente vai errar, a gente vai falhar, mas não pode desistir, né? Tropeça, cai, mas levanta e continua. A resiliência é típica do povo brasileiro, né? Então nós precisamos continuar sempre perseverando. Persistindo, é fundamental. Agora eu vou só citar rapidinho um momento que eu tive com o Breno, que eu fui lá para me reunir com ele. E aí eu achei interessante. Antes de ir para a reunião, eu preparei os slides, né, para apresentar a minha empresa e coloquei a legenda ativa. E quando eu fui apresentar, eu não vou mentir para você não, que eu fiquei nervosa com a reunião.
Mas dei uma pesquisada como era que eu poderia me comunicar e, enfim, entreguei a Deus, né? Cheguei lá, fui muito bem recebida, Breno chegou, observei que ele falou com os empregados, achei o máximo o modo dele falar. E aí, quando a gente sentou para conversar, eu fui falando e ele elogiou que a legenda estava ativa. Isso porque me surpreendeu. Você teve esse trabalho, né? Essa atitude de procurar de fato. E realmente eu elogiei, não foi assim, é só elogiando parabéns de uma maneira formal, não. Foi de verdade, foi de coração mesmo aquilo. Muitas pessoas chegam até mim e não conseguem nem pensar no que vai falar ou como vai falar. A só diz assim, escreve, desculpa, eu não sei Libras e ponto. Tá, mas existem tantos recursos que você pode utilizar para falar com a gente. Celular, eu fui falando a legenda estava ativa e quando eu não queria falar alguma coisa que eu vinha aqui no WhatsApp, eu digitava para ele. E assim a gente fez a reunião. Então, foi essa atitude que me surpreendeu. Eu fiquei muito feliz com sua atitude, diferente de outras pessoas. Então, eu gostei muito por conta disso, né? Me senti também que era muito acolhido. Me senti, de fato, que a conversa fluiu de maneira tranquila, não tivemos barreiras. Nós tivemos muitas ideias, começamos a planejar, foi maravilhoso, os slides, você falava e aí eu lia o que estava sendo escrito, ou quando tiver uma dúvida usava o celular, recurso pra escrito. Para mim também foi maravilhoso, uma experiência diferenciada. Tem uma história para contar. Parabéns, de verdade. Então, esse ano eu mudei completamente minha forma de contabilidade e eu estou visitando muitos empresários. E isso é bom porque eu vou aprendendo muito com os empresários também. Porque eu vou lá para escutar. Eu não vou só fazer uma reunião, eu vou para escutar qual é a dor dele e tentar ver onde eu me encaixo. Às vezes eu faço 5 reuniões no dia. São 5 empresários diferentes, são 5 histórias diferentes. Mesmo que não gere um negócio, eu tô ali para escutar. E, de repente, lá na frente, o negócio ele vem, né? Isso, esse network é fundamental, né? A gente tem que ter essa experiência realmente, porque cada um tem a sua experiência de vida, tem o seu conhecimento adquirido, tem uma bagagem que carrega consigo, né? Então, essa troca é importante. Esse contato, vai aumentando a rede de contatos, é muito importante pra gente que é empresário. Gente, eu só agradeço a vinda de vocês aqui no meu podcast. Uma honra pra mim ter você aqui, tá, Breno? Um empresário de sucesso, como ter uma sorveteria de sucesso. Vocês tiveram um episódio muito valioso, tem muitos insights para tirar aí, para vocês se inspirarem, para vocês deixar esse comodismo de lado e crescer, né? Persistir. Porque empreender é muito difícil. Eu tenho feito várias reuniões com vários empresários e por onde eu passo é sempre a mesma dor. Os impostos, a carga tributária sempre muito alta para todo mundo, as burocracias. A gente sabe que não é fácil, mas quem persiste, a nossa hora chega. Obrigada a todos, principalmente a vocês, por terem vindo no meu podcast. Estão sempre... Eu estou muito, muito feliz também em estar aqui com você. Foi um prazer, tá? Muito obrigado também. Igualmente. As portas do podcast Contar Pode estão sempre abertas. Voltem para inspirar outros empresários que o Brasil precisa da gente. O Brasil só vai para frente se tiver empreendedores como você, Breno. Como eu também, que estou... Jorge também é empreendedor? Não. Quem sabe ele se inspira aí. Quem sabe no futuro, né? Ele Quem se inspira sabe em no mim. futuro. Obrigada a todos por nos assistir, por nos dar esse espaço para escutar a história de um grande empreendedor, de um CEO da E o Sordo Gelateria.